Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Na aula de hoje, nós vamos continuar com o estudo da circunferência trigonométrica e nós aprenderemos como calcular o seno ou cosseno e a tangente de qualquer arco que esteja na circunferência trigonométrica. Bora lá? Então a ideia é a seguinte: nós vimos isso na aula passada, que a circunferência trigonométrica ela é uma circunferência desenhada em um plano cartesiano XY, certo? Com um raio igual a 1 e intercepta o nosso plano, a nossa circunferência intercepta o plano nesses 4 pontos. Ponto A, que é o 1, 0, ponto B, 0 e 1, ponto C, menos 1 e 0, e o ponto D, 0 e menos 1, certo? Em suma, esses pontos eles têm os valores de 1 aí, 0, 1, 1, 0, a distância entre eles é 1 por causa aqui do raio, tudo bem? O A, esse ponto é a origem do nosso sistema cartesiano. Quando você anda nesse sentido, que é o horário, é o sentido dos arcos negativos, e quando você anda no sentido, que é o sentido anti-horário, ele é o arco positivo, tudo bem? E ela é dividida aqui nos 4 quadrantes do nosso plano cartesiano. Então, o primeiro quadrante vão ficar os arcos que estão entre 0 e 90, no segundo, entre 90 e 180, no terceiro, entre 180 e 270, e no quarto, entre 270 e 360, que seria uma volta, tudo bem? Então, esses daqui são os 4 quadrantes que nós temos na circunferência trigonométrica, ok? Então, nós temos isso também que é importante para nós. Eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido. Nós temos aqui em vermelho, eu coloquei para vocês o 30 graus com os seus simétricos. Nós aprendemos a fazer isso a aula passada. Então, ó, o 30 graus ele é o arco do primeiro quadrante. 150 seria 180 menos 30. O 210, 180 mais 30. E o 330, 360 menos 30. Tudo bem? Então aqui eu vou colocar para vocês, e é interessante que vocês saibam construir esse círculo trigonométrico, essa circunferência, porque nela está os arcos, que são os principais, que é o 30, 45, 60, e os seus simétricos. Vocês vão ver que à medida que for fazendo exercício, eu vou trazer esse desenho para nós, a nossa memória, para poder ajudar na hora da resolução. Então seria interessante você printar essa tela, copiar, para você ter essa circunferência e depois tentar construir sozinho, para você saber resolver os exercícios envolvendo a trigonometria. Ela vai ser importante demais para a gente, tá bom? Então vamos lá, bora lá. Como é que eu calculo o seno de um arco trigonométrico? Então, galera, aquela reta que até então a gente falava que é o eixo Y, agora ela vai ser a reta do seno. Então, essa reta aqui vai ser a retinha pro seno, tudo bem? E aí, ó, se eu quero calcular o seno desse arco aqui, alfa, a partir da origem andando alfa no sentido anti-horário, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a extremidade do arco aqui, o alfa, e vou puxar uma linha paralela à reta X até encostar na reta do seno. Ela vai encostar nesse ponto. Nesse ponto eu vou determinar esse pedacinho aqui na parte positiva da retinha do seno. Esse pedaço verde que eu vou chamar de K, ele representa o seno do ângulo alfa. Então, para você calcular o seno de um arco, você pega a sua extremidade e puxa uma reta paralela a X até encostar na retinha do seno. E ali vai determinar um pedacinho certinho, um intervalo que representa o valor do seno daquele arco. Então, o seno de alfa é igual a K. Aí eu vou mostrar para vocês como que é o comportamento em cada quadrante. Então, vamos lá. Se o meu arco ele estiver no primeiro quadrante, então eu tenho aqui um exemplo que é um arco que a gente conhece, 30 graus. Eu vou puxar uma retinha, como eu disse, paralela a X, até encostar na retinha do seno.
Então ela vai bater aqui, certo? Esse pedaço verde representa o seno do 30. E a gente já sabe que o seno do 30 vale meio. Então significa que o 30 graus, quando você puxa aqui, ele vai bater bem na metade desse segmento. Porque lembra que do 0 até o 90, isso vale 1. Então 1 seria o maior valor para o seno. Todos os arcos aqui dentro da minha circunferência trigonométrica, de todos eles, o maior valor vai ser o 1. Tá certo? O maior valor para seno vai ser o 1. Então o seno de 30 vai ser igual a 1 sobre 2. Vai ser igual a meio. Como é que é, bisteca, se o arco for do segundo quadrante? Então, vou pegar um exemplo aqui, 120. Segue passo a passo, por gentileza. O que você vai fazer? Você vai pegar e a primeira coisa que você tem que fazer é calcular o simétrico do 120. O 120 é simétrico ao 60. E aí, galera, essa simetria do primeiro e do segundo quadrante já ajuda a calcular o seno, porque a retinha já bateu aqui no seno. Ó. Então, nesse ponto, vai estar o valor do seno do 120 e também do 60. Os dois, o 60 e o 120, eles são congruentes com o seu valor do seno. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60. Certinho? Porque o 120 é simétrico do 60. Bisteca, como é que você sabe que o 120 é o simétrico do 60? Você pode decorar aquele ciclo que eu já ensinei vocês, ou você usa aqui sempre o 180. A referência é o 180. Você pergunta quanto que falta para o 180. Então, de 120 para chegar no 180, falta 60. Então, o simétrico a ele seria o 60. Então, a gente descobre que o seno de 120 é igual ao seno de 60. Então, é raiz de 3 sobre 2. Quem está no primeiro e no segundo quadrante, como o eixo Y ele é positivo da origem para cima, vai ter seno positivo. Tá certo? Então, primeiro e segundo quadrante, o seno ele é positivo. Como é que funciona a bisteca para o arco do terceiro quadrante? Vou pegar um exemplo aqui que é o 210. Então, sempre você vai fazer isso. Busca o simétrico dele. A pergunta sempre vai ser para o 180. Ou para o 360 quando tiver aqui neles dois, tá? Então, no 180. Do 180 para chegar no 210, quanto que passou? 210 menos 180 passou a 30. Então, 210 é simétrico ao 30. E aí percebe a relação que a gente vai fazer. A gente já sabe que o seno de 30 vale meio. Porque se você pega aquela retinha e vem até encostar no seno de 30, a gente vai descobrir que esse pedacinho vale meio. O 210 vai ser simétrico, vai estar na parte de baixo. Então, a gente vai dizer que o seno do 210 é menos meio, porque ele está na parte negativa. Porque quando você pega a coordenada y do 210, você vai descobrir que a sua coordenada, sua ordenada, que é o seno ali, vai representar menos meio. Então, a gente tem que o seno do 210 é menos meio. Certo? Estão entendendo? Sempre você vai seguir essa regrinha. Primeiro, descobre qual é o simétrico, porque é através do simétrico que a gente calcula o valor, certo? E aí depois a gente atribui esse valor ou positivo ou negativo ao arco que a gente quer. Vai depender muito de qual quadrante que ele está. Tudo bem? E se for um arco do quarto quadrante, como é que funciona, bisteca? Vamos lá. Vou pegar aqui o 315. O que a gente sempre tem que fazer? Simetria. Lá, faz a pergunta para o 360. Do 315 até o 360, 45. Então, 315 é simétrico ao 45. O 45, ele vai ter um seno positivo. Então, qual que vai ser o seno do 315?
o seno do 315 vai ser negativo. Então, o seno do 315, por simetria, ele é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Beleza, meus amores? Tudo bem? Então, o que a gente pode concluir sobre seno? Vamos lá? Tem duas coisas importantes a serem concluídas sobre o seno. Quando você tem aqui o seno, o maior valor dele vai ser 1 e o menor valor dele vai ser menos 1. E para todos os arcos trigonométricos, o seno vai estar dentro desse intervalo aqui, ó, que vai de menos 1 até 1. Então, não existe seno, valor para o seno de um arco que seja ou maior do que 1 ou menor do que o menos 1. Então, ele vai estar nesse intervalo lá, ó. Se eu pegar um x qualquer ali, o seu seno vai bater dentro desse intervalo vermelho, seja ele no primeiro, segundo, terceiro ou no quarto quadrante. Então, o seno dele vai ser sempre dentro desse intervalo. Então, a gente escreve assim, que o seno de x, ele é maior ou igual a menos 1, ou ele é menor ou igual a 1. Ele está no intervalo de menos 1 até 1. O maior seno é 1 e o menor seno é menos 1, ok? Outra coisa também, a gente pode guardar o sinal do seno. Ele é positivo para o primeiro e segundo quadrante e negativo para o terceiro e para o quarto quadrante. Então, esse daí vai ser meio que um norte, um direcionamento para a gente, para justificar ou para a gente provar se está certo. Quem está no primeiro quadrante tem seno positivo, quem está no segundo também. Terceiro e quarto tem seno negativo. Por conta da retinha do seno ser exatamente a mesma que o eixo Y. Eu entendi, Bisteca. Sei calcular o seno do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto. E desses caras aqui, Bisteca, o 0, o 90, o 180, o 270 e o 360. Como é que fica para eles? Então, vamos ver? Eu quero agora calcular o seno de 0, 90, 180, 270 e 360. A gente aprendeu que o seno de um arco vai estar entre menos 1 e 1, certo? Então, vamos lá. Seno de 0. Se você pega o 0 aqui e puxa uma retinha até encostar no valor do seno, ele vai bater na origem. Então, significa que o seno de 0 é 0. O seno de 90, você percebeu que ele está exatamente aqui no ponto máximo do valor do seno? Então, o seno dele vai ser 1. Então, todo arco que tiver aqui, que é congruente ao 90, tem seno 1. O 180, mesma coisa. Se eu puxo do 180 até encostar aqui na retinha do seno, vai encostar exatamente na origem. Então, significa que o seu seno vale 0. O 270 está no ponto mais baixo. Então, o seno dele é menos 1. E o 360 também é 0. Sempre o 0 e o 360, eles vão ser congruentes. Tá certo? Então, esses são os valores para o seno, cosseno, desculpa, só para o seno dos arcos que são ali as extremidades dos nossos quadrantes. Tudo bem até aqui? No final da aula vai ter exercício para a gente fazer. São exercícios que eu peguei fora a apostila. Eu estou ainda na aula 6. Eu quero tranquilizá-los referente ao seguinte. Nessas aulas, na apostila 6, nessa frente, eu levo um pouco mais de tempo por virtude da apostila trazer menos conteúdo de trigonometria. Então, eu vou fazer passo a passo com vocês a trigonometria e trazer tudo, o que tiver faltando ou o que tiver na apostila, tudo bem? Então, sempre eu vou trazer exercícios nos slides, na aula, mais a listinha de exercícios que já estou acostumado a enviar para vocês, certo? Então, esses são os arcos notáveis. Agora, a gente vai ver como é que calcula o seno se o arco for negativo. Você pode fazer da mesma maneira que a gente fez para o positivo,
pensando, ao invés de andar no quadrante no sentido anti-horário, andando no sentido horário. Mas tem uma maneira mais fácil da gente resolver isso. Vamos pensar um pouquinho? X é um arco positivo porque ele anda no sentido anti-horário, certo? O menos X, ele é negativo porque ele está andando no sentido oposto, no sentido horário, certinho? Se você olhar e analisar bem, o X vai ter um seno positivo, porque ele está no primeiro quadrante. O menos X, o arco menos X, o simétrico do X, vai ter um seno negativo, porque ele está no quarto quadrante. De maneira geral, o que eu posso concluir então? Para calcular o valor do seno de menos X, eu pego o valor do seno de X e multiplico por menos 1. O valor vai ser o oposto. Então eu posso chegar nessa conclusão. Para calcular o seno de um arco negativo, você troca o sinal do seno do arco positivo. Então você pensa no arco positivo e multiplica o valor do seno dele por menos 1. Troca o valor do seno dele. Então vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. O seno de menos 240 é o que eu quero calcular. A gente aprendeu que o seno do menos 240 é o oposto, é o negativo do seno de 240. A gente vai pegar o seno do 240 e vai multiplicar por menos 1. E aí a gente aprendeu a fazer o 240. O 240, ele está no terceiro quadrante. Pergunta para o 180. Do 180 para chegar no 240, passou 60. Então ele é simétrico ao 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então o seno do 240 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, para calcular o seno do menos 240, é só pegar esse valor aqui agora e multiplicar por menos 1. Olha lá, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Você multiplica o valor que a gente encontrou por menos 1. Então, vai dar positivo raiz de 3 sobre 2. De maneira geral, você pode guardar assim. Para calcular o seno de um arco negativo, você troca o valor, troca o sinal do seno dele positivo. Tá bom? Vamos ver o cosseno agora. O seno, ele assumiu o eixo Y. O cosseno, ele vai assumir o eixo X. Então, para calcular o cosseno de um arco, a gente vai fazer assim. Pega a extremidade dele e agora vai puxar uma retinha paralela à retinha Y do seno até encostar no cosseno. Ela vai determinar esse pedacinho aqui em verde, o mesmo raciocínio que a gente teve com o seno. Esse valor K vai representar o cosseno do nosso ângulo alfa. E aí eu vou fazer de uma maneira bem parecida a aula inteira. Eu vou mostrar para vocês agora como é que é o comportamento disso. No primeiro, depois no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. E a gente finaliza com algumas conclusões. Tá certo? Então a mesma coisa. Se o arco está no primeiro quadrante, então você vai fazer exatamente aquilo. 45. Puxa o 45, uma retinha que seja perpendicular ao cosseno, paralela ao seno. E aí ele vai determinar esse valor aqui, que é o raiz de 2 sobre 2. Então significa que o cosseno de 45 é aquele pedacinho. E esse pedacinho verde aqui, ele vale, esse segmento, vale raiz de 2 sobre 2. O primeiro quadrante é tranquilo. E no segundo quadrante, bisteca? Mesma coisa. Vamos pegar o 150. O que a gente faz antes de tudo? Descobrir a simetria. O 150, pergunta para o 180. Ele, para chegar no 180, falta 30. Então, ele é simétrico ao 30. Puxa o cosseno do 30. O 30 vai ter um cosseno positivo, raiz de 3 sobre 2.
Porque lembra que a retinha x, ela cresce aqui, ó, da esquerda para a direita, o sentido de crescimento dela. Então, desse lado direito é positivo. Então, o cosseno do 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. Qual vai ser o cosseno do 150, então? Menos raiz de 3 sobre 2. Certo, meus amores? Então, ó, o que a gente pode chegar à conclusão? Quem está no segundo quadrante tem seno positivo e cosseno negativo. Esses valores, pessoal, são as coordenadas cartesianas dele. O valor do seno seria o y dele e o valor do cosseno seria o seu x. Então, todo arco, se você puxar, ele tem uma coordenada cartesiana. Ele tem o x dele, que vai representar o cosseno. Então, nesse quadrante, o x é negativo e o y ele é positivo. Se a gente comparar isso com a circunferência trigonométrica e com o plano cartesiano, fazer a comparação dos dois, a gente chega a essa conclusão. Então, é isso. No segundo quadrante, ele é negativo. No terceiro quadrante, vocês vão ver que também vai ser negativo. Por exemplo, 225. Pergunta para o 180. Quanto que o 225 passou? Passou 45. O seno do 45 é positivo. O cosseno dele também. No caso do 225, o seno vai ser negativo e o cosseno também, ó. Porque se você for pegar a coordenada no x dele, ó, se você for pegar o x dele, vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Então, significa que o cosseno de 225 é menos raiz de 2 sobre 2. Para o quarto quadrante, vamos pegar o 300. Pergunta para o 360. 300, para chegar ao 360, falta 60. Então, ele é simétrico ao 60. E aqui já ajuda, ó. Os dois são simétricos em relação ao eixo x. Então, significa que eles têm o mesmo valor para a abscissa, o mesmo valor de x. Então, eles têm o mesmo cosseno. Então, ó, o cosseno de 300 é meio igual ao cosseno de 60. O seno de 60 é positivo e o seno dele é negativo. Então, é isso, pessoal. Para o cosseno, o que a gente tem, então? Positivo no primeiro, negativo no segundo, negativo no terceiro e positivo no quarto. Certo? São as conclusões que a gente vai chegar aqui, exatamente como a do seno. O cosseno também, o seu valor máximo é 1 e o seu valor mínimo é o menos 1. E todos os valores vão estar nesse intervalo vermelho de menos 1 até 1. Então, se você pegar qualquer arco x em qualquer quadrante, o seu cosseno vai estar nesse intervalo. Não existe maior do que 1 e nem menor do que menos 1. Então, guardamos essa informação que é o seno e o cosseno, eles possuem intervalos de menos 1 até 1. O seno de qualquer arco e o cosseno de qualquer arco são valores no intervalo de menos 1 até 1. E o sinal do cosseno é positivo à direita, porque ele está no eixo x, e negativo à esquerda. Então, primeiro e quarto quadrante positivos, segundo e terceiro negativos. Certo? Como que eu faço para calcular um dos arcos notáveis? Esteca. Eu entendi o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Mas eu quero dessa galera aqui, ó. Então, lembra que vai estar entre menos 1 e 1. Então, qual é o valor do cosseno do zero? Já dá para olhar aqui, ó. O cosseno dele vai ser 1. O 90. Se você puxar aqui, ele vai bater na origem. Então, vai ser 0. Quem está em cima da reta do seno tem o cosseno 0. Quem está em cima da reta do cosseno tem o seno 0, é o contrário. O 180 vai ser menos 1. O 270 vai bater aqui, é 0. Lembra aquele papo que quem está aqui no eixo y, o seu x é 0? É isso. Quem está no eixo x, o seu y é 0?
Então, quem está no eixo do cosseno, o seu seno vai ser 0. Quem está no eixo do seno, o seu cosseno que vai ser 0. Então, o 360, ele também vai ser 1, que ele bate aqui junto com 0. Se for negativo, tem regrinha também. O x andando no sentido anti-horário, menos x no sentido horário. Lembra que no primeiro e no quarto quadrante o cosseno é positivo. Eles vão ter o mesmo cosseno. Um arco positivo com o seu simétrico com o negativo, eles vão ter o mesmo cosseno. O seno é o oposto, mas o cosseno é o mesmo, o cosseno é igual. Então a gente pode concluir que o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Em resumo, quando for calcular o seno de um arco negativo, você troca o sinal. Quando for calcular o cosseno, você mantém. Então, olha um exemplo. Quero o cosseno de menos 135. É igual ao cosseno do 135. A gente já aprendeu isso, né? Até já coloquei o spoiler ali, ó. 135. Pergunta para 180. Falta 45, então ele é simétrico 45. O cosseno do 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, do 135 é menos raiz de 2 sobre 2. Então, o do menos 135 vai ser a mesma coisa. É só copiar. Aqui não precisa multiplicar por menos 1. Não precisa trocar o sinal. É só no seno. Certinho? Tangente. A tangente, ela é essa retinha que passa exatamente aqui na origem dos sistemas. Ela é tangente à circunferência na origem dos sistemas e ela é paralela à reta do seno. Então essa daqui é a retinha da tangente. A primeira coisa que a gente nota que é diferente da tangente é o seguinte: o seno e o cosseno, como eles são calculados aqui dentro da circunferência trigonométrica, eles são limitados a menos 1 e 1, menos 1 e 1, tanto seno e cosseno. A tangente não. A tangente ela pode ter infinitos valores positivos e infinitos valores negativos. Tudo bem? Então você vai ter ali para a tangente que a tangente pode chegar até o mais infinito e até o menos infinito. Certo? Ela é semelhante ao arco seno. Aqui a origem, onde ela tangencia, vai ser o ponto zero da tangente, para cima positivo, para baixo negativo. E como é que calcula a tangente de um arco? Vamos direto para o primeiro quadrante para dar o exemplo. Então vamos pegar aqui, ó, o 45. Para calcular a tangente de um arco, você vai pegar a sua extremidade e vai juntar com a origem. Então você vai fazer uma retinha unindo a origem do sistema com a extremidade do arco. Então você vai fazer uma retinha passando por eles dois até encostar na tangente. Aonde encosta na tangente é o valor da tangente daquele arco, que representa esse pedaço aqui vermelho, por exemplo, a do 45, que seria o valor da tangente 45, que a gente sabe que vale 1. Então vocês entenderam a ideia? Vocês vão passar o quê? Uma retinha pela origem e a extremidade do arco, até encostar na tangente. Quando encostou na tangente, ele vai determinar esse pedaço. Esse pedaço representa a tangente do arco. Certo? Se o arco ele estiver no segundo quadrante, a gente vai fazer a mesma coisa. 120. Pergunta para o 180. Do 120 para chegar no 180, falta 60. A tangente do 60 vai ser positiva, porque se você liga a origem pela extremidade, vai tocar aqui em cima. Se você liga os dois aqui, ó, a extremidade e a origem, vai bater lá embaixo. Então aqui vai bater a tangente do 120. Então a tangente do 120 não vai ser raiz de 3, vai ser menos raiz de 3. Tá certo? Então a tangente de um arco do segundo quadrante, ela vai ser negativa,
Por quê? Porque ligando a extremidade com o centro, o meu segmento vai bater lá na parte de baixo. E se for do terceiro quadrante, bisteca? O raciocínio é o mesmo. Do 210 aqui, ó, menos 180, ele é simétrico ao 30. E aqui já ajuda, ó, que se você for passar aqui uma reta pela extremidade do 210 e o centro, ele já vai bater aqui exatamente aonde tem a tangente do 30 também, que é a raiz de 3 sobre 3. Então, no terceiro quadrante, ele vai ter a mesma tangente que o simétrico do primeiro quadrante. A tangente do 210, ela vai ser positiva. Se você pega aqui o 225, vai ser igual ao do 45. Se você pega o 240, vai ser igual ao do 60. E, para finalizar, tem a tangente de quem está no quarto quadrante. 315 para chegar no 360, 45. A tangente do 45 é 1. A do 315, ligando aqui, ó, vai bater na parte de baixo, vai dar menos 1. Então, no quarto quadrante, a tangente vai pegar a parte de baixo da reta dela, do arco, né? E vai dar negativo, certinho? Tangente 315 é menos 1. Beleza, meus amores? Tudo bem? Qual que vai ser o sinalzinho da tangente, então? Positivo no quadrante ímpar, que é o primeiro e o terceiro. Negativo nos quadrantes pares, que são o segundo e o quarto. A tangente, ela não tem aquele limite de menos 1 até 1. A tangente, ela pode ser maior do que 1 e pode ser menor do que 1. Pode ser qualquer valor do zero até o mais infinito e do zero até o menos infinito. Pode ser qualquer valor do real. Arcos notáveis. Vamos ver para esses carinhas aqui, ó. Qual que vai ser a tangente de zero? O zero está exatamente aqui, ó. Fiz até uma setinha com uma bolinha para indicar. Então, a tangente dele vai dar zero, porque ele está bem no ponto de origem da retinha da tangente. O 90, ele está ali em cima. E é aí que vem a parte legal. Se eu faço uma reta passando pelo 90 e pela origem, nunca vai encostar na reta tangente. A tangente do 90, ela não existe. E a tangente de todos os arcos que estão em cima do eixo Y, em cima do eixo do seno, não vai existir. Porque o eixo Y e a tangente, eles são paralelos. Então não tem como encostar. Então a tangente do 90 não existe. A tangente do 180, ó, buscando ele vai parar lá atrás. Então vai ser igual a zero. A tangente do 270 também não vai existir. E a tangente do 360, ela vai ser igual a zero. Certo? Tudo bem? Se for uma tangente de arco negativo, acho que vocês já pegaram a ideinha. X, sentido anti-horário. A sua tangente vai ser positivo. Menos x é andar no sentido horário. Então, a sua tangente vai ser o oposto, vai ser negativo. Então, para calcular a tangente de um arco negativo, você muda o sinal da tangente do arco positivo. Então, olha um exemplo. A tangente de menos 150 vai ser o oposto da tangente de 150. Eu sei que o 150 é simétrico ao 30 e que a tangente do 150 vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Então, você vai pegar esse valor e vai multiplicar por menos 1. Então, a tangente do arco menos 150 vai ser raiz de 3 sobre 3. Desculpa, pessoal, não era para passar não. Mas olha os dois, ó. A tangente do arco negativa é o oposto da tangente dele positiva. Beleza? Se você puder guardar esse quadrinho
que eu já cantei com vocês, é interessante. O seno, cosseno é tangente do 30, 45 e 60. Monta um outro quadrinho para o seno, cosseno é tangente do 0, do 90, do 180, do 270 e do 360 para você. Uma dica que eu dou, se você for fazer aqui, ó, sempre o seno começa com 0. Então vai ser 0, 1, 0, menos 1, 0. Você vai intercalando. O cosseno começa com 1. Então é 1, 0, menos 1, 0 e 1. E da tangente, eu vou ensinar isso para vocês, mas é só você dividir o seno pelo cosseno. Porque tangente é seno dividido por cosseno. 0 dividido por 1, 0. 1 dividido por 0, não tem como, não existe. 0 dividido por menos 1, 0. Menos 1 dividido por 0, não tem como, não existe. E 0 dividido por 1, 0. Então, é um quadrinho legal de você montar, para na hora de estar fazendo exercício, você pode consultar. Ou você trabalha com o ciclo trigonométrico também. E lembrar dos sinaizinhos do seno. Positivo em cima, negativo embaixo. Cosseno, à direita positivo, à esquerda negativo. Tangente, quadrante ímpar positivo, quadrante par negativo. E guardar esse quadro aqui que é importante. Se for calcular o seno de um arco negativo, você troca o sinal. Se for calcular o cosseno de um arco negativo, você mantém o sinal. Se for calcular a tangente de um arco negativo, você troca o sinal. Então é interessante você guardar esse quadrinho também. Assim como aquela circunferência que a gente fez lá no comecinho da aula, tira print dessa tela para você guardar esses valores e na hora de estar fazendo exercício consultar. A gente pode consultar agora, a gente tem que aprender agora, lá na frente não vai adiantar mais, certo? Com isso eu separei alguns exercícios com vocês, e aí eu quero fazer aqui com vocês, tá bom? São exercícios de vestibulares que eu encontrei, e aí eu peguei o print de cada exercício e coloquei na tela. Quem já está estudando isso há um tempo e já viu, pode pausando o vídeo, tenta fazer e depois ver a correção. Quem quer também tentar fazer, mesmo tendo essa primeira aula, pausa o vídeo, tenta fazer e depois dá uma olhadinha na correção. Ou mete bronca e depois tenta praticar com os exercícios da lista. Então vamos lá, ó. O seno de um arco de medida 2340. Então, primeira coisa que a gente vê é o seguinte: 2340 ultrapassou o 360. Então eu tenho que pegar o 2340 e dividir pelo 360, que a gente já aprendeu, para achar a menor determinação dele. Porque o seno dele vai ser igual ao seno da menor determinação. Então isso daqui vai dar 6. 6 vezes 360 dá 2100. Então ele vai dar 6 voltas e vai andar mais 180. Então 2340 ele é congruente ao 180. Significa que o seno dele é igual ao seno de 180, que o cosseno é igual ao de 180 e que a tangente é igual ao de 180. Então o seno de 2340, como 2340 é congruente ao 180, é igual ao seno de 180. E aí, ó, puxa a tabelinha aqui, ó. Qual é o valor do seno do 240? Ó, começa 0, 1, 0. O seno de 180 vai ser 0. Então a alternativa correta nesse caso é a letra C. Beleza? Tudo bem, galera? Tudo em paz? Eu sinto a falta de vocês falarem aqui comigo, certo? Próximo, ele fala assim, ó, interessante, negativo. O valor do seno de menos 4.380. Então vamos achar a sua determinação negativa. Pega ele
e divide por 360. Ou, como eu estou fazendo aqui, ó, o seno de menos 4.380, o que a gente aprendeu? É o seno do 4.380 vezes menos 1. É o oposto dele. Então, ó, vamos pegar o 4.380 e dividir por 360. Vai dar 12 voltas, que dá 4.320, e sobra 60. Então, significa que o 4.380 é congruente ao 60. Então, o seno de 4.380 é igual ao seno de 60. Se a gente olhar na tabelinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, e assim vai. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Então, o seno do 4.380 também. Mas eu não quero do 4.380, tem que tomar cuidado, senão ó, eu posso responder letra E e me ferro. O que eu vou fazer então? Eu vou mudar, vou trocar. O seno do menos 4.380 é o oposto de raiz de 3 sobre 2. Então, menos raiz de 3 sobre 2. A alternativa correta é a letra A. Se fosse o cosseno, aí eu manteria o valor. Tudo bem? A expressão 5 cosseno de 90 menos 4 vezes o cosseno de 180 dividido por 2 vezes o seno de 270 menos 2 vezes o seno de 90 vale. Por isso que é importante saber construir esse quadrinho. O seno começa com 0, 1, 0, menos 1, 0. E o cosseno começa com 1, 1, 0, menos 1, 0 e 1. Aí eu posso olhar aqui, ó, até fiz em amarelo para identificar o que a gente quer. O cosseno do 90 vale 1. Desculpa, o cosseno do 90 é 0. Eu apontei para o seno. Então vai ficar cosseno do 90, 0 vezes 5. Menos 4 vezes o cosseno do 180, menos 1. 2 que multiplica o seno de 270, que é menos 1. E menos 2 vezes o seno de 90, que agora sim é 1. Aí em cima vai ficar, ó, 5 vezes 0, 0. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. 1 vezes menos 2 e menos 2 vezes 1, menos 2. Então em cima vai dar 4, embaixo vai dar menos 4. 4 dividido por menos 4 vai dar menos 1. Então a alternativa correta é a letra B de Bisteca. Certinho, galera? Tudo bem? Olha lá, efetuando a expressão seno ao quadrado de 270 menos cosseno de 180 mais seno de 90 dividido pela tangente quadrada de 45 tem-se como resultado. Então, ó, pega aí os valores. Qual é o seno de 270? O seno de 270 é menos 1. Então, você vai elevar ao quadrado. Ó. Você vai pegar ali, ó, seno ao quadrado de x é a mesma coisa que pegar o valor dele e elevar ao quadrado. Então, vai ficar, ó, o seno menos 1 ao quadrado. Copia o sinal, menos. Qual que é o cosseno de 180? Menos 1. Mais. Qual que é o seno do 90? 1. Qual que é a tangente de 45? 1. E aí você eleva ao quadrado. Fazendo aqui, ó, presta atenção no sinal. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos vezes menos vai dar mais 1 aqui. Mais 1 e 1 ao quadrado é 1. Então vai ser 3 dividido por 1, que vai dar 3. Alternativa correta, letra C de casa. Vocês perceberam que trazendo o quadrinho para perto da gente, na hora de estudar, a gente fica um pouco mais tranquilo, ganha um pouco mais de confiança. Então aprendam a fazer esse quadrinho, a construir, que na hora da prova você pode construir e ajuda a resolver os exercícios. Presta muita atenção nesse exercício que ele diz assim: se n é igual a 2 menos 3 cosseno de x sobre 4, pode-se afirmar que todos os valores de n que satisfazem essa igualdade
estão compreendidos entre... Vamos lá. Ele quer saber os valores do n, certo? Quando for uma situação assim, pessoal, isola o cosseno. Então, a gente vai pegar essa expressão e vai isolar o cosseno. Aí vocês vão entender por que a gente está isolando o cosseno. Vou passar o 4 multiplicando, vai ficar 4n igual a 2 menos 3 cosseno. Passo 2 para cá, ou vamos lá, ó. Passo 2 para cá, que vai dar menos 2. E aí eu vou trocar todo mundo de lugar. O menos 3 vem para cá, esse menos 2 vem, e o 4 vem para cá negativo. E passo o 3 que está multiplicando, dividindo. Agora tenho que o cosseno de x é 2 menos 4n sobre 3. Por que você fez isso, Bisteca? Por causa dessa expressão, que é dessa palavrinha. Satisfazem. Para satisfazer isso, essa expressão aqui, 2 menos 4n sobre 3, ela não é o valor do cosseno? E o que a gente aprendeu sobre o valor do cosseno de um arco? Que o valor do cosseno de um arco, ele obrigatoriamente está entre menos 1 e 1. Então, eu posso colocar essa expressão aqui. E aí eu vou ter que 2 menos 4n sobre 3, que entrou no lugar do cosseno, tem que ser, para satisfazer a condição, um valor entre menos 1 e 1. E aí, ó, isso daqui é uma dupla desigualdade. Vocês devem estar chegando próximo, ou se não chegaram, a isso lá com o Ledu. Passa o 3 multiplicando dos dois lados. Passa o 2 subtraindo para os dois lados. E aí você chega nessa expressão. Menos 3 menos 2 menos 5. 3 menos 2, 1. E aqui, ó, eu vou multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, eu vou inverter. Esse 1 ele vem para cá, menos 1. E o menos 5 vai para lá, 5. E o 4 fica positivo. Então, passo o 4 dividindo. Então, o n ele tem que ser um valor compreendido no intervalo de menos 1/4 até 5/4. Alternativa correta, letra C. Outra maneira de fazer também é substituindo o cosseno pelo maior valor, que é 1, e pelo menor valor, que é menos 1. Aí você ia conseguir encontrar também o maior e o menor valor do n. E aí dizer que como o n, como o cosseno é entre menos 1 e 1, o n teria que estar entre aqueles dois valores também. É outra maneira de fazer. Certo? Ele diz assim, esse também é muito interessante, aparece muito em algumas provas. Sabendo que x pertence aos reais, que é o arco, o menor valor da expressão 1 sobre 3 menos cosseno de x é. Então, ó, ele quer o menor valor da expressão. A nossa expressão é uma fração que tem numerador e denominador, que vai ser o valor e da expressão. O menor valor da expressão vai ser quando o denominador assumir o maior valor. Então, galera, para a expressão ser a menor possível, isso daqui, ó, o 3 menos cosseno de x, tem que ser o maior valor possível. Se o 3 menos cosseno de x tem que ser o maior valor possível, o que eu vou substituir o x? Aí você tem que tomar cuidado. Muitos pensam, substitui o cosseno por 1, que é o maior valor. Não. Que no caso, como ele é negativo, eu não vou substituir por 1. Eu vou substituir pelo oposto. Porque quando eu substituo pelo oposto, aí que vai dar o maior valor possível. Então, olha lá, ó. Como eu estava dizendo, 3 menos cosseno de x tem que ser o maior valor possível. Então, o cosseno de x, se ele for 1, ou menos 1, que é a nossa dúvida, o que a gente vai escolher? O menos 1 nesse caso. Porque se eu escolher o 1, vai dar 3 menos 1, vai dar 2. Se eu escolher o menos 1, vai dar 3 menos o menos 1, vai dar 4. Então, vai ser o maior possível. Então, eu vou escolher o menos 1, que vai dar 1 sobre 4
Então a alternativa correta é a letra C. Tem exercício que de cara a gente joga o maior valor, que é o 1. Você só tem que ficar atento se o sinal na frente do cosseno é positivo ou negativo. Se for positivo, você joga o maior valor, que é 1. Se for negativo, você joga o oposto, ó, joga 1 menos 1. Isso quando você quer que a expressão seja a maior possível, tá? Ó, eu puxei aqui um resuminho para a gente fazer esse exercício da PUC aqui. Ele diz assim: se tangente de θ é igual a 1 e θ pertence ao primeiro quadrante, então o cosseno é igual a A. Vamos lá. Tangente igual a 1 é o 45. E o 45 está no primeiro quadrante. Não só ele, né? Porque tem vários congruentes ao 45. Mas a gente pode usar o 45 como exemplo, porque isso vai servir para todo mundo. Se o θ é 1, então significa que o θ é alguém que está aqui no lugar do 45. E quem está no lugar do 45 vai ter o mesmo cosseno que ele, que é raiz de 2 sobre 2. Então a alternativa correta é a letra C. Olha, exercício top, pessoal. A gente tem que praticar um pouquinho disso. 2 que multiplica cosseno de 86π sobre 3, menos 3 que multiplica tangente de 11π sobre 4. Puxa a circunferenciazinha para você procurar, ó. 86π sobre 3 está aqui? Não, a gente tem o π sobre 3, o 2π sobre 3, o 4π sobre 3 e o 5π sobre 3. A gente tem que descobrir qual deles em azul aqui, que é o π sobre 3, a família deles, seus simétricos, é congruente a esse. E aí vocês lembram o que a gente faz? Você vai pegar o 86 e vai dividir pelo dobro do de baixo. Como aqui embaixo é 3, então eu vou dividir por 6. 86 dividido por 6 vai dar 14, que vai dar 84, e sobra 2. Então significa que 86π sobre 3 é congruente ao 2π sobre 3. Eu substituo 86 por 2. Aí dá uma localizada aqui, ó, nele. Ele está exatamente aqui, ó, no segundo quadrante. Ele é simétrico ao 60. Se o cosseno do 60 é meio, como ele está no segundo quadrante, o cosseno dele vai ser menos meio. Certo, meus amores? Vamos fazer a mesma coisa para o 11π sobre 4, que não tem ele aqui em verde, nos simétricos do π sobre 4. Então, eu vou pegar o 11 e vou dividir por 8. Eita, aqui é 8, eu coloquei 4. Olha aqui, dando uma leve lardeada, mas eu fiz a conta errada. Olha que absurdo. Então, eu vou por aqui 8, que vai dar 1. Isso que dá ficar copiando. Aí vai dar 8 e sobra 3. Certinho? Copia um lugar do outro lá, dá errado. Então, vamos voltar aqui. Então, a gente vai pegar ali o 11 e vai dividir por 8, que vai dar 1 e sobra 3. Então, a tangente do 11π sobre 4 é igual à tangente do 3π sobre 4. O 3π sobre 4 está no segundo quadrante, a tangente vai ser negativa. Como ele é simétrico ao 45, a tangente dele vai ser menos 1, porque a do π sobre 4 é 1, a dele vai ser menos 1. E aí agora a gente vai substituir esses valores na expressão. 2 vezes menos meio, menos 3 vezes menos 1. Isso daqui, ó, 2 vezes menos meio vai dar menos 1, mais 3. Então vai dar 2. A alternativa correta é a letra C de casa. Certo? E assim a gente termina. Belezinha? Eu vou enviar para vocês uma lista. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E aí vocês pratiquem os exercícios da lista. Qualquer coisinha, dá uma voltada aqui no canal e dá uma olhadinha na aula. Ou qualquer coisa me chama. E até semana que vem. Beijão. Tchau, tchau.